Ubaldino, boa tarde. Eu quero saber por que passou 8 anos batendo na ex-prefeita Cláudia Oliveira e nas eleições passadas saliou a ela. Explique aí, pois eu e muita gente quer saber disso. Um grande abraço. Eu quero deixar claro, primeiro, que nós fizemos um enfrentamento à prefeita Cláudia, combatemos o seu governo. O primeiro governo da prefeita Cláudia tem uma diferença abissal entre o primeiro e o segundo governo. E eu quero dizer, Gabiru, que a política, ela cria para nós situações onde é necessário o diálogo, a conversa, desarmar, né? As pessoas precisam se desarmarem para ter um entendimento, uma conversa em benefício daquilo que a gente acredita. O que estava acontecendo? Quando a gente faz essa pergunta hoje, a gente já faz no cenário pós-eleição, aonde a eleição teve um resultado. Mas vamos avaliar no cenário do ano passado, no cenário da eleição, no cenário da campanha, do cenário da Covid. Porque até então, eu e a prefeita Cláudia, sequer a gente tinha conversado um dia. A gente sequer tinha se cumprimentado. Quando veio a Covid e nós tivemos a cidade fechada, os restaurantes, barracas de praia, hotéis, o comércio fechado por mais de 6 meses, a cidade toda atravessou um momento de extrema dificuldade. E naquela época, a gente não sabia o tamanho do que seria a pandemia. A gente não sabia o que isso ia repercutir aqui no Brasil e no mundo. Não sabíamos. Naquela época, Gabiru, em março, não tinha álcool em gel, não tinha máscara. Lembra disso? Você, para comprar álcool em gel, você podia comprar 2 tubinhos da farmácia por vez, porque era regrado, porque não tinha. De encontrar, e dificílimo de encontrar. Quando houve aquelas ações de fechamento de comércio, fechamento de lojas, fechamento de hotéis, eu enviei uma carta à prefeita Cláudia. Eu disse a ela, por carta, porque a gente ainda sequer, nunca tínhamos conversado. Quando eu mandei uma carta pedindo a ela que ela repensasse a situação dos contratados que foram demitidos, que ela criasse uma forma de ajudar os ambulantes que não tinha sequer alternativa de sobrevivência naquele momento. E é a partir desta carta que ela recebeu e percebeu que a intenção era colaborar, era de ajudar a cidade, era de fazer um esforço naquele instante acima da política, porque naquele momento nós estávamos diante de uma pandemia que podia ser ainda pior do que foi. Então, nós nos desarmamos quando houve a possibilidade de diálogo. E naquele momento, eu era pré-candidato a prefeito. O candidato da prefeita era Maurício Pedrosa. Quando chegou o momento de que o candidato passou a ser o deputado federal Dorico Júnior, que era um candidato que eu apoiei, que eu lancei, que eu acreditei, a prefeita Cláudia percebeu que era um candidato que ela também poderia apoiar. E as pessoas falam assim, mas como é que você fez uma aliança com a pessoa que você combatia? Em nenhum momento nós saímos para apoiar o candidato da prefeita Cláudia. A prefeita Cláudia resolveu apoiar o nosso candidato. Foi exatamente o contrário. Ela veio apoiar a candidatura de Dorico Júnior. Como ela já tinha um pré-candidato, que era Maurício Pedrosa, no processo político, na composição política, é natural que esse acordo pudesse existir. E Maurício passou a ser o vice de Dorico Júnior. Uma aliança política, como foi feito no passado, com outras pessoas. Eu fiz com Jânio. Na eleição de deputado, a primeira eleição de Dorico Júnior, o Dorico Júnior se elegeu deputado federal e o estadual era dobrado com Jânio Natal. Foi uma aliança que naquele momento as pessoas também não entendiam. Mas, veja bem, Jânio já apoiou Abade. João da Sunga já apoiou Jânio. Aqui é uma cidade pequena onde as pessoas têm 4, 5 opções. E quando nós sentamos para conversar com a possibilidade de apoiar o Dorico Júnior, que a prefeita Cláudia entendeu que também poderia apoiar, porque era o melhor candidato,
essa aliança surgiu. Mas eu não fui apoiar a prefeita Cláudia, nem a prefeita Cláudia veio apoiar o Baldino. Nós dois apoiamos um candidato, que era o Durico Júnior. Essa aliança, ela foi mal explicada. Tanto a prefeita Cláudia não teve condições de explicá-la bem, e nem eu. Sim. E nem os próprios candidatos. E nem os candidatos. Então, quando a gente não conseguiu explicar esta aliança de duas forças importantes da cidade, esse sentimento da cidade foi de que esta aliança foi ruim. Eu vi lá em São Paulo Lula recebendo o apoio de Maluf. Agora, essa semana, o presidente Bolsonaro recebeu apoio de Collor. Aliança política, elas acontecem. Aqui na Bahia, temos aqui o PT, tem o apoio de Otto Alencar, que era o braço direito de ACM. A política tem disso. O Sarney foi aliado os 16 anos do PT. Alianças políticas, elas existem desde que seja em cima de uma ação de comum acordo, em cima de uma coisa importante que era Porto Seguro sangrando naquela época da Covid, naquela época mais difícil que a gente não sabia o que ia acontecer, porque não tinha máscara, não tinha vacina ainda não existia. Então, eu quero aqui dizer que foi uma ação corajosa da prefeita, uma ação corajosa nossa, em cima de uma aliança para Porto Seguro. E a população realmente não entendeu, e a falha foi minha, foi a falha da prefeita, de não ter conseguido explicar esta aliança para que a população não votasse errado. Infelizmente, aconteceu.